O tema dessa noite é arrependei-vos. Amém? Quero convidar vocês para abrir a palavra de Deus em João, capítulo 20. Amém? Glória a Deus. E nós vamos estar fazendo uma leitura aí, na Bíblia, e vendo os propósitos de Deus sobre nós através desse grande palavra que foi anunciada através de Jesus. João, capítulo 20. Glória a Deus. Aleluias. Deus seja louvado, glorificado nessa noite. Vamos orar. Pai, nessa noite eu quero pedir ao Senhor Deus que venha falar, Deus, em cada coração. Que a tua palavra, meu Pai, venha estar, Deus, ministrando, meu Pai, em cada coração nessa noite, Espírito Santo. Traga nessa noite, Espírito Santo de Deus, a tua presença, a tua glória em cada coração, Deus, nessa noite. E que o Senhor, Deus, nessa noite venha, Deus, trazer iluminação, Deus, aos seus filhos. Ó Deus soberano, a ti, meu Pai, eu quero clamar, Deus, a tua palavra nessa noite a cada coração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus. Amém? É João capítulo 20. Nós vamos estar lendo, fazer uma leitura aí prolongada, mas para que vocês venham entender o processo do arrependimento através da palavra. Amém? João capítulo 20, versículo 18, que diz assim: Maria Madalena foi anunciar aos discípulos que virá o Senhor, que ele disse estas palavras. E chegaram à tarde, disse, a primeira semana, e chegando à porta da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se haviam juntado. E chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. E disse-lhe, pois Jesus outra vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: e recebendo o poder do Espírito Santo, aquele a quem perdoares os pecados, lhe serão perdoados, dos que a quem estivestes lhe retirado. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dímos, não estava com eles quando Jesus chegou. E disse-lhe, pois o outro discípulo: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, não posso ter no lugar do cravo a minha mão no seu lado, de maneira alguma crerei. Então, no 8º dia, depois que estavam outra vez os seus discípulos ali reunidos com Tomé, chegou Jesus, entrando-se à porta, fechando, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E depois disse Tomé: chega teu dedo e observe a minha mão. Chegando tua mão e colocasses no meu lado, e não seja incrédulo, mas crede. Tomé respondeu: Senhor, meu Deus. E disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes. Bem-aventurados que não viram e creram. E Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos no livro da vida. Mas esses foram escritos
para que creia que Jesus é Cristo, Filho de Deus, para que cremos e tenham a vida em seu nome. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos uma história, pode se sentar, e depois nós vamos estar abrindo em Atos capítulo 2, Atos capítulo 1 e depois Atos capítulo 2. Vemos o propósito de Deus na vida do Senhor. Primeiro o Senhor chegou nos seus discípulos para trazer uma mensagem para eles de arrependimento. Olha para você ver, Tomé andou com Jesus muito tempo, mas ainda não conseguiu no momento crer. Só depois que ele viu Jesus face a face que ele creu. Mas ele precisou de tocar para crer. Isso acontece com nós. Isso se chama incredulidade. Muitos de nós somos incrédulos. Isso se chama pecado. Por isso que nós temos que começar a arrepender da nossa incredulidade e começar a pedir a Deus para que Deus venha fazer o teu milagre sobre nós primeiro, para que depois nós possamos ir e pregar o arrependimento aos corações daqueles que estão incrédulos. Como Deus vai agir nas pessoas se não age primeiro em nós? Como que Deus vai fazer milagre nas pessoas se não faz milagre em nós primeiro? Então por isso que temos que ter arrependimento primeiro em nós, para depois nós trazer arrependimento no coração das pessoas. Porque nós oramos, nós clamamos e muitas vezes nós não estamos vendo a ação do Espírito Santo está acontecendo. Nós vemos aqui nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, bem acima também, Maria Madalena, a mesma mulher que tinha aqueles demônios. Mas o Senhor veio sobre aquela mulher e falou assim: mulher, por que chora? Mulher, por que chora? Senhor, levaram o meu Jesus e não sabemos aonde está. O Senhor sabe onde ele está, me leva lá. E aí Maria, o Senhor começa a falar algumas palavras para Maria, e Maria começa a cair no pranto, se chora. E naquele momento ela viu a glória de Deus. Mas o que eu quero trazer para o nosso coração nessa noite? Tirar esse espírito de incredulidade, esse espírito que tem destruído muitos crentes, esse espírito que tem destruído muitas pessoas, porque as pessoas estão cheias de carnalidade e pouco de Deus, cheio de achismo e pouco de Deus, cheio de coisas imundas e pouco de Deus. Alain, misericórdia, não, olha aqui, se nós vemos lá no capítulo de João, capítulo 14, versículo 4 em diante, o Senhor chega com Tomé, o Senhor chega perto de Filipe, e o Senhor prega e fala assim, Filipe pega o Senhor assim, pergunta: Senhor, aonde é o caminho? E aí o Senhor responde a Filipe assim: Filipe, você está tanto tempo comigo e não sabe o caminho? Quantos hoje estão dentro da igreja e não sabem qual é o caminho? Quantos dentro da igreja hoje que não se arrependeu? Levanta a mão para Jesus, adora Jesus, louva Jesus com lábios, mas seu coração está longe dele. Quantas pessoas? O que eu quero trazer para o seu coração nessa noite? O que eu quero trazer para o seu pensamento nesse momento? Você começar a acreditar na grandeza de Deus. Começar a acreditar na grandeza de Deus. Primeiro passo da mensagem aqui: Deus derramou o conhecimento. Deus derramou o conhecimento. Abre comigo em Atos, capítulo 1.
Atos, capítulo 1. Aleluias. Estamos na hora de nós começarmos a acreditar nesse poder do Espírito Santo, gente. É igual a frase que eu tanto amo, que se as pessoas entendessem a expansão do mar, não brigariam por qualquer gota de água que caia nas suas mãos. Olha o que diz aqui em Atos, capítulo 1, versículo 1, 2, que diz assim. Não vou ler o em diante. Fiz em primeiro tratar com Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só de fazer, mas ensinar, até os dias em que fui recebido em cima, e depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então você viu lá no capítulo 20 que Deus trouxe os mandamentos aos apóstolos. E aí foi mais ou menos de 40 dias, mais ou menos, que eles ficaram com Jesus ali, e o Senhor passando os ensinos deles. E depois do versículo 3. E estes também, depois de ter padecido, apresentou vivo, com muitas inflamáveis provas, sendo visto por ele e por outros períodos de 40 dias, falando do que diz a respeito do reino. E retirando os determinou e lhe que não ausentasse de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai, e disse-lhe: a mim e ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas seremos batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aqui, depois desses dias, passou mais 10 dias. Mas para isso, para algo acontecer de Deus, precisa de acontecer algo primeiro dentro de nós. E o que precisa de acontecer dentro de nós? Quem que ele apresentou aqui? João Batista. Se ele estava apresentando João Batista, quando nós lembramos de João Batista, nós lembramos que João Batista pregava o quê? O arrependimento. E João Batista trazia o quê? O poder do Espírito Santo. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Vemos aqui a palavra começando a ser montada no coração dos discípulos. Vemos aqui a palavra do Senhor sendo gerada no coração dos discípulos. Então eu quero falar para vocês nessa noite: espera que Deus vai fazer algo grande na sua vida. Espera que Deus vai fazer algo grande na sua casa. Espera que Deus vai fazer algo grande sobre vocês. Mas para tudo isso acontecer, você tem que arrepender. Tirar esse espírito de incredulidade, como aconteceu quando Jesus apareceu para os seus discípulos e deu um comando para os seus discípulos e trouxe um ensinamento para eles. Porque muitos hoje estão estendendo as suas mãos, mas não se arrependeu dos seus pecados, não se arrependeu do seu juízo, continua andando com a Bíblia debaixo do braço, mas não mudou o seu modo de falar, não mudou o seu modo de agir, continua ainda errante. Gente, isso aconteceu na palavra de Deus. Isso aconteceu na palavra de Deus. Vemos aqui a palavra de Deus se cumprindo. E esse é o passo para que nós possamos viver uma vida de arrependimento. Quer viver uma vida avivada? Ande todo o tempo em arrependimento. Abre comigo agora em Atos, capítulo 2. Aleluia. E depois nós vamos estar lendo Atos, capítulo 3. Atos 2. Aleluia. Glória a Deus.
Vamos ler aqui do versículo. Aleluias. Vamos fazer uma leitura aqui. Vamos ver o 2 e o 4 e depois vamos no 14. Versículo 14. E diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado. Foram vistos por ele línguas repartidas como de fogo, que puseram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo te falava. Versículo 14. Pedro, então, pondo-se de pé, com a voz, levantou os judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Seja isto notório, escutais a minha palavra. Esse homem está embriagado, como pensais, sendo no terceira hora do dia. Mas isto que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, que Deus derramará o Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Também derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e minhas servas. Naquele dia profetizarão, e farei prodígios em cima nos céus e sinais na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Aleluias. Versículo 22. Homem israelita, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, maravilhas e prodígios e sinais, a quais Deus realizou entre vós, por meio, como vos mesmo sabeis. E a estes vos foi entregue a determinado conselhos, presciência de Deus, tomado a vós, crucificasse e matasse pela mão dos injustos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, soltando as asas da morte, pois e não era possível que fosse retirado por ela. Porque acerca dele disse Davi: sempre vi diante de mim o meu Senhor, porque essa é a minha direita, para que eu não seja abalado. Aleluias, aleluias. Olha que a palavra do Senhor diz, olha que a palavra do Senhor, e aqui começou a ouvir o ensinamento da palavra de Deus. Aqui vem o ensinamento da palavra de Deus. Versículo 33, agora: de sorte que exaltai pela destra de Deus, tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, e que agora vestes e ouvistes. Aleluia. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele propôs, disse ao Senhor: o meu Senhor assenta-se à direita, até que ponha os teus inimigos por estrado aos meus pés. Saiba que, com toda certeza, a casa de Israel, que esse Jesus que crucificado, e Deus fez o Senhor e Cristo. Ouvindo isso, cumpriram-se em seu coração. Perguntaram-se Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? O ensino foi anunciado, a palavra foi anunciada. Eles estavam cheios de quê? Do Espírito Santo. Eles estavam cheios de quê? De poder. Mas o que estava precisando ainda para eles mudar de vida? O arrependimento. Aí perguntaram a Pedro: Pedro, e agora? O que nós vamos fazer com esses homens embriagados, cheios do Espírito Santo?
Aí Pedro fala assim, no versículo 38. E respondeu Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão do pecado, e recebestes o dom do Espírito Santo. Viu como Deus trabalha? Você é cheio do Espírito Santo para você perdoar. Você é cheio do Espírito Santo para ser lavado pela presença do Senhor, porque só o Senhor convence você do pecado, só o Senhor convence você do juízo, só você convence você do mal, porque quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, Deus começa a convencer você que você precisa de mudança. Você nunca vai ser convencido do pecado se você está vivendo no pecado. Você só vai ser convencido do pecado se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Viu como que é o Espírito Santo que age sobre a nossa vida? Viu o que o Espírito Santo faz sobre nós? Porque aquelas pessoas se encheram. Elas estavam falando em línguas, elas estavam profetizando, elas estavam vivendo um prodígio, mas faltava uma coisa: precisava de arrependimento. Não é eu que falo, é a palavra. Então fica atento, nem todos aqueles que estão cheios vão para o céu. Precisa de arrependimento, precisa de mudança. Poder não salva ninguém. Quem salva nós é o reconhecimento que Jesus salva. Que Jesus salva. Quando Pedro pregou, ele trouxe a sua palavra novamente em Atos capítulo 3. Olha o que Deus faz novamente em Atos capítulo 3, versículo 18. Aleluias. Que diz assim: mas Deus, 3,18, que diz assim: mas Deus assim cumpriu o que havido anunciado pela boca dos profetas, que seu Cristo havia de ser padecido. Aí fala novamente Pedro: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja pagado os vossos pecados. Aqui nós vemos a palavra do Senhor trazendo para mim e para você, Deus de João, até em Atos capítulo 3, vemos o poder do Espírito Santo de Deus agindo, mas vemos Deus chamando o povo para o arrependimento. Porque não é só estar cheio, tem que estar também com a mente mudada, com a mente restaurada, com a mente lavada pelo sangue do Senhor Jesus. Vemos o Senhor trazendo essa palavra para a restauração da nação. Ali precisava de ter arrependimento para a restauração da nação de Israel, porque Deus mesmo falou pregar em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra, mas aquela nação precisava de se arrepender. E é isso que tem que acontecer conosco. O Espírito Santo agir na vida da pessoa, você tem que estar com a vida consertada, você tem que estar com a vida transformada, para você não ser envergonhado pelo demônio quando você orar pelas pessoas. O que eu quero trazer para o seu coração nessa noite? Se tem alguma iniquidade dentro do seu coração, se tem uma iniquidade, uma incredulidade, algo que precisa de consertar, conserte na presença do Senhor e se converta e mude o seu coração e se arrependa dos seus maus caminhos. O arrependimento é um passo inicial para que o avivamento de Deus venha manifestar sobre a sua vida.
Avivamento não é falar em línguas, avivamento não é sapatear, avivamento é uma vida de arrependimento, porque você se arrepende e você se enche mais. Aleluia. Você enche mais. Após recebermos o arrependimento, Deus transforma a nossa vida totalmente. Nós vemos aqui como aconteceu em Joel, capítulo 18. O Senhor lhe trouxe uma conversão e a maldade do coração daquele povo. Quero falar para você nessa noite. Se tem algo dentro do seu coração nessa noite, mude. Mude. A incredulidade tem matado os cristãos. A incredulidade tem matado os cristãos. E a igreja está lotada, está cheia. Mas você pode contar dentro da igreja com quem você pode contar. Eu tenho uma história de um pastor. A igreja dele tem mais ou menos 100 pessoas. Ele era doido para levar para lá. Doido. Às vezes eu ia até nas quinta-feiras ministrar lá. Ele podia contar com mais ou menos, a igreja tem mais ou menos 100 pessoas. Sabe quantos obreiros que ele pode contar? 4 obreiros. Os outros são só igrejados. Olha para você ver. Nem todos querem viver uma vida de compromisso com Deus, não, gente. Nem todos querem morrer para esse mundo, não. Viver para Cristo não é fácil, não. Você tem que viver uma vida correta, viver uma vida certa. Não é falar bonito, não é pregar bonito, não é ter um cargo de teologia, não é ter uma profissão. Não, é você se arrepender. É você mudar o seu coração. É tirar esse espírito de incredulidade dentro de você e falar: Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu preciso do Senhor, Deus. Eu preciso do Senhor. Por isso que muitas vezes nós vemos as igrejas pulando, as pessoas dando glória a Deus, dando aleluia, mas ainda não mudou a sua vida. Aí você pergunta: não, aquela pessoa da bênção, aquela pessoa estava na igreja, mas ela desviou porque não teve mudança de vida, não teve arrependimento, só teve remorso. Judas andou com Jesus muito tempo, mas não teve arrependimento sobre a sua vida. Não teve. E muitos discípulos, quando Jesus pregou ali na multiplicação dos peixes e a multiplicação dos pães, tinha quantas? Mais de 5.000 almas, fora mulheres e crianças. Quantas pessoas ficou? Só os 12. E aí o Senhor falou com Pedro assim: Pedro, você não vai não? Aí falou com a igreja, quer dizer, né, com os discípulos. Aí Pedro levantou: Senhor, para onde que eu irei, que só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aleluia. Muitos querem seguir os milagres, muitos querem seguir o prodígio, mas poucos querem servir. Mas o que eu quero falar para o seu coração nessa noite? O Senhor chama a mim: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e assim o tempo te refrigera pela presença do Senhor. É tão bom, gente, dormir com o coração em paz, levantar com o coração em paz e andar no caminho do Senhor. O arrependimento, ele provoca arrependimento, ele provoca uma mudança grande dentro do nosso coração. E quando o homem se arrepende, a palavra do Senhor diz que acontece festa no céu. O que eu quero falar para vocês, gente? Está na hora de não só de arrepender, converter também. Nós vemos aqui que Deus usou a palavra de Paulo: arrependei-vos, mas convertei-vos. O convertei-vos é o que? Eu não posso fazer isso mais, eu não posso mentir mais, eu não posso roubar mais, eu não posso falar mal do meu irmão, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Carnaval é pecado, isso é pecado, idolatria é pecado, falar isso é pecado. Isso é conversão.
não aceitar o pecado dentro de nós. Eu sou cristão, eu vou viver uma vida correta na presença de Deus. É isso que Deus quer de nós. É fácil ter Jesus no peito, mas eu quero ver peito para falar de Jesus. É muito fácil falar palavras bonitas, mas quando está na sua intimidade, quando está só você e Deus, quando você está no seu quarto, quando você está assistindo televisão, quando você vai corrigir o seu filho, a sua filha, como está a sua vida perante Deus? Ou como você está perante o Senhor quando você está na sua casa? Dentro da igreja você dá glória a Deus, dentro da igreja você dá aleluias, mas dentro da sua casa, dentro da sua vida, quem tem sido você? Quem tem sido você? A nossa mudança tem que ser totalmente dentro de casa para dentro da igreja, não dentro da igreja para na nossa casa, não. Temos que começar a dar dentro da nossa casa. Temos que ter mudança, temos que ter conversão. E nós vemos aqui no versículo 19, parte B. Nós vemos aqui a conversão, é o segundo passo, para que nós possamos ter mudança de vida. Temos que mudar a nossa mente, temos que mudar o nosso coração. E Deus gosta tanto de arrependimento, que Ele chama o povo para o arrependimento. Um versículo tão conhecido, que fala em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 14, que diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Deus, Ele quer que o nosso coração se converte, se perdoa e se restaura. Estamos na hora de arrepender do nosso pecado, do nosso caminho. Abre o seu coração para Jesus. Abre comigo em Joel, capítulo 2, versículo 13. Deus quer que nós mudamos totalmente. Deus quer que nós mudamos totalmente. Não só por rasgar, não só por isso não, mas muito mais do que isso. Joel, capítulo 2, versículo 13. Essa palavra hoje, gente, queimou tanto o meu coração. Hoje, 7 horas da manhã, 7 horas, 7, 8, 9, não, perdoa, 10 horas da manhã, o Senhor me deu essa mensagem: aprenda sobre arrependimento. Porque nós temos que aprender, porque muitas vezes a gente pensa que está cheio do Espírito Santo. Sim, cheio do Espírito Santo é reconhecer Jesus como o legítimo Salvador da sua vida. Eles querem ser cheio do Espírito Santo. Mas quando convertemos, o Espírito Santo nos usa para fazer a vontade dele. Que diz assim em Joel, capítulo 3, no capítulo 2, versículo 13, que diz assim, vamos ler do 12 mesmo, 2:12. Assim, agora mesmo, diz o Senhor, converteis a mim de todo o coração, e isto com jejum e choro e pranto. Rasga o coração e não as vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar, e grande em beneficência, e se arrependa-se do mal. Porque pode ser que ele volte atrás, se arrepender, deixe o bênção e a sua oferta de manjar, e liberta para o Senhor, o vosso Deus. Deixe a sua vida perante a Deus. Olha que Deus fala com uma nação.
porque a nação elas tinham as suas artimanhas, trazia sacrifício, trazia os louvores falsos, e Deus falou que o povo louvava a Deus com lábios impuros. Deus, Ele quer não só rasgar as suas vestes carnais, não, mas Ele quer que mude a sua vida espiritual. É fácil ter Jesus no peito, é fácil que serve a Jesus, mas eu quero ver andar com Ele, falar dEle, caminhar com Ele. Nós vemos aqui a palavra de Joel, falar sobre rasgar os corações e não as vestes, e converter o seu coração. Ele traz que nós temos que voltar para Deus, voltar para o Senhor, voltar para Ele verdadeiramente. Verdadeiramente. O arrependimento, ele provoca grandes e grandes mudanças sobre o nosso coração. Ele destrói a maldade, ele destrói algo dentro de nós. Deus é um Deus que traz conversão. Deus tem convidado a mim, Deus tem convidado a você a estar se arrependendo dos nossos maus caminhos. Precisamos de mudança, gente. Precisamos de restauração. E vemos a palavra do Senhor aqui trazendo arrependimento. E Ele continua falando, Ele usa os profetas. Abre comigo também em Zacarias. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Zacarias 12. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Que Deus ele vem trazer para mim e para você mudança, restauração, vida com Deus. Deus é um Deus que traz transformação, é um Deus que traz restauração, é um Deus que traz mudança. Deus ele traz essa palavra para mim, essa palavra para você sobre arrependimento. Ele é um Deus que sempre tem falado. 12, versículo 9, que diz assim, que diz assim, 12, versículo, aleluias, mas, 12, 10, mas, sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito e a graça de sua súplica, olharão para aqueles a quem transpassarem e panteirarão como quem chora por um guento, chorando amargamente por ele, como quem chora amargamente pelo um primogênito. E naquele dia será grande pranto de Jerusalém, como o pranto de Haddad Rimon no vale de Egito. E na terra de planteará, como na linguagem da parte, na linhagem da casa de Davi, da parte das mulheres, da parte da linhagem de Natã, e da parte das mulheres, da parte, e a linhagem da casa de Levi, da parte das mulheres, e todas as demais linhagens, cada linhagem à parte, as suas mulheres. Nós vemos aqui que elas se arrependeram, elas se converteram, e o Espírito Santo de Deus derramou sobre aquele lugar. O que eu quero trazer para o seu coração nessa noite? O que eu quero trazer para o seu coração nesse momento? Arrependimento. Arrependimento, porque nós estamos na igreja, nós estamos buscando a Deus, mas muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de incredulidade, de maldade. E Deus ele quer mudar essa nação através de sua vida, através de minha vida, através de sua palavra.
Abre o seu coração para Deus nessa noite. Se arrependa do seu pecado. Se arrependa da sua vida. E começa: ah, mas eu aceitei Jesus. Sim, eu também aceitei. Mas você pensa que eu não preciso pedir perdão pelos meus pecados, não? Você pensa que eu não preciso de matar um leão todos os dias, não? Você não pensa que eu não tenho que mudar de vida o meu jeito de ser, não? Porque se eu fosse santo eu já tinha sido arrebatado, eu já tinha sido levado por Deus. Mas todos os dias eu tenho que mudar a minha vida cotidiana. Nós não somos dono da verdade, não. Nós somos apenas servos de um Deus redentor, do Deus abençoador, do Deus libertador. Nós temos que andar na verdade. Conhecerei a verdade vos libertará. E quem é o pai da mentira? É o diabo, que fala em João 8:44. Nós não podemos deixar ele jogar brechas em nossa mente. Ah, você não vai vencer. Ah, seu filho não vai converter. Ah, sua família não vai converter. Sua mãe não vai converter. Eu sempre profetizo na minha casa que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que eles não estão indo, eu estou no monte orando, eu estou aqui na igreja orando, eu estou na igreja, eu estou indo no lugar orando pela minha família. E poucos ainda se converteram. Poucos. Eu acho que ninguém da minha família ainda. Para pensar. Da minha família, já tenho 17 anos orando por elas. E ainda não se converteram ainda. 17 anos, gente. E eu não sou crente lero, não. Estou aqui, estou no monte, estou aqui, estou no monte. Estou orando aqui 6 horas da manhã. Estou no monte orando, buscando a presença de Deus. Andando em santidade, vigiando, fugindo da aparência do mal. Não sou super-herói. Preciso de mudança todos os dias como vocês. Mas o que? Eu não pactuo com os manjares de Satanás. Não se mistura aos manjares de Satanás. Lembra de Daniel? Daniel foi um cara tão puro na presença de Deus. Ele entrou dentro de Babilônia, mas Babilônia não entrou dentro dele. Ele viveu no meio de um povo imundo, num povo nojento. Mas ele foi um homem que orava 3 vezes ao dia. E não contaminou. Era para ter contaminado. Virou governador. Virou um homem nomeado. Mas não contaminou. José fugiu do espírito da bombageira. Mulher ficou peladona perto dele. O quê? Perder minha bênção, não. Foi humilhado, foi rejeitado, mas não perdeu a sua santidade com Deus. Como você tem trocado a sua vida com Deus? O que você tem apresentado a sua vida perante ao Senhor? Tem deixado o inimigo manchar a veste que o Senhor te vestiu? Tem deixado o inimigo colocar dúvida no seu coração? A palavra do Senhor diz bem claro: quem está em Cristo Jesus já é mais do que vencedor. Então começa a tomar posse, e toma posse nessa noite, porque quem vive uma vida duvidosa não herdará o reino dos céus. Não herdará. Quero convidar você a orar. Quero convidar você a buscar a Deus nessa noite. Voltar a repetir esse louvor aqui. E profetiza sobre a sua vida. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu já sou liberto. Fica à vontade na presença de Deus. Mas clama por Ele. Busca por Ele. E não aceita esse espírito de incredulidade entrar no seu coração, porque você não é mais escravo do pecado. Jesus venceu por